Olha, eu já começo agradecendo a oportunidade da imprensa de falar um pouco sobre o processo de adoção no Brasil e ressaltar como é que é difícil trabalhar com adoção, porque a maior crítica que se fez até hoje da adoção é que ela é muito demorada, que ela é complicada, que ela é burocrática, que demora muito, que muita gente desiste. Quando o processo de adoção começa e ele é rápido, a população vem reclamar por que foi rápido, por que aconteceu desse jeito. Quer dizer, é difícil a gente conseguir agradar todo mundo, porque se é demorado tá ruim e se é rápido também tá ruim. Então começa por aí a dificuldade que se tem nesses processos. Mas em todo o processo de adoção, primeiro se verifica que aquela criança ou aquelas crianças estão em situação de risco ou abandono. Não vão para adoção crianças que estão dentro de casa com pai, com mãe, com tio, com tia, com vó, com algum guardião. Essas crianças não estão para adoção, elas estão nas casas delas. Mas toda vez que o Ministério Público, o Conselho Tutelar, detecta uma situação de risco ou de abandono, essas crianças são, no caso de Juara, elas são encaminhadas para a casa do menor e a partir dali o Ministério Público passa a atuar em interesse daquela ou daquele menor, ou para devolvê-lo para a família, ou para que seja, para que ele ingresse na lista de crianças que irão para adoção. Esse caso especificamente, que foi veiculado na mídia, como eu já disse quando fui procurada pela imprensa, existe um processo de adoção que está correndo aqui em Juara, mas ele tramita sob segredo de justiça. Então eu não posso, até então, sobre a minha jurisdição, que estou respondendo pela Vara da Infância e Juventude. Então eu não posso citar nomes, eu não posso citar dos adotantes das crianças, por conta até de responder pela minha atitude de quebrar esse sigilo que tem que existir nesse processo, que visa justamente proteger as crianças. O que eu posso dizer é que nesse processo, como em qualquer outro processo de adoção, primeiro se detectou que essas crianças realmente estavam em situação de abandono ou de risco e que até o momento do ingresso dessa ação da adoção não havia nenhuma pessoa, nenhum parente que tivesse ingressado com ação de guarda. E vamos fazer um esclarecimento também. Ação de guarda é uma ação, como eu estou dizendo. A pessoa tem que vir aqui no fórum e provar que ela é parente, provar que ela tem condições de ficar com a guarda daquela criança. É um processo, não adianta só a pessoa falar que quer a guarda de uma criança. Ela tem que vir ingressar com uma ação no fórum e aí sim nós vamos analisar, conjunto com o promotor de justiça, se é benéfico para a criança que ela vá para ficar sob a guarda daquela determinada pessoa. Até o dia em que essa adoção foi proposta, não havia ação de guarda nenhuma por parte de quem quer que seja referente a essas crianças. Então, esse casal que é de fora, realmente, ele foi procurado pelo Ministério Público, que tem lá na promotoria o cadastro de vários casais que tem interesse em adoção, não necessariamente só de Juara. Ele tem casais do estado de São Paulo, ele tem casais do estado do Paraná, ele tem casais do estado de Minas Gerais, ele tem casais também de Juara. Ele é que começa a entrar em contato com esses interessados para que, caso eles realmente tenham interesse, venham até Juara para conhecer aquela criança que está em vias de ser adotada. E foi através do Ministério Público que esse casal veio para Juara, e eu me recordo até de um comentário do Dr. Augusto, que quando tiver aqui confirma ou não o comentário, mas eu me recordo muito bem, que ele já havia ligado para vários outros casais anteriormente a esse especificamente, e que um desses casais falou para ele assim: ô doutor, a gente tem interesse sim em adotar, mas tá muito perto do Natal e nós agora temos que tomar providências aqui para organizar o nosso Natal na família e a festa de Natal, a gente não tem tempo de ir em Juara. Então ele até veio me questionar, será que esse casal realmente tem interesse em adotar uma criança, sendo que a resposta deles foi essa? E o que aconteceu?
passou para o próximo casal, porque aquele demonstrou que não tinha interesse. Então foi feito todo um trabalho com esses pretendentes à adoção pelo Ministério Público, foi colhido parecer do Ministério Público a respeito do pedido desse casal, e como tem que ser colhido em todos os processos de adoção, e quando se é deferida ou não a guarda provisória, no caso foi, tanto que as crianças não estão aqui, em todo o processo de adoção o juiz determina sim o estudo com essa família. Então, com certeza, a justiça sabe onde essas crianças não estão desaparecidas, e a justiça está acompanhando o desenrolar dessas crianças na cidade onde elas estão, porque isso a lei impõe. Tem que se acompanhar, é o chamado estágio de convivência. Tem que saber se o estágio de convivência está sendo benéfico para as crianças. Não é nem para o casal a preocupação, é com elas, se elas estão sendo realmente bem tratadas, se elas estão se adaptando, como está a situação dela. Então, o processo de adoção é um processo muito sério. O casal, para ele chegar no Ministério Público, ele passou por uma série de exames médicos, psicológicos, foi psicólogo na casa deles, eles têm que comprovar que eles não têm antecedentes criminais, eles têm que comprovar que eles têm condições financeiras de dar conta de uma criança, eles têm que provar, se for no casal, a estabilidade do casamento. Então não é um processo fácil, é uma coisa até eu particularmente acho muito irônico até, que para se ter um filho biológico não precisa de análise nenhuma. E para se adotar uma criança tem que passar por uma série de exames, uma série de análise, para que aí seja aprovado o cadastro desses pretendentes à adoção, para daí que eles entrem na fila para se aguardar. E hoje em dia, atualmente, justamente para agilizar a adoção, que a crítica maior era que ele demorava muito, existe o Cadastro Nacional de Adoção. Então o casal lá de Porto Alegre, ele foi aprovado, ele está concorrendo com crianças de todo o Brasil, não necessariamente só de Porto Alegre, justamente para casar os pretendentes a pais com os pretendentes a filhos, porque às vezes de Porto Alegre não ficava sabendo da criança que tem lá em Fortaleza, por exemplo. Agora não, o cadastro é único, justamente para a gente tentar agilizar o máximo que puder a qualquer adoção. Nessas questões, a família tem preferência? E nesse caso, por exemplo, a família demorou para entrar com o pedido? Não sei se demorou, como eu disse, até a propositura da sessão de adoção não havia pedido de ação de guarda, porque guarda a gente pede através de ação. Eu, fulano de tal, venho requerer a guarda da menina ou do menino tal, para tanto junto tal documento, a pessoa tem que vir com fundamento para o juízo poder deferir ou não a guarda. Até o dia da adoção não havia ação de guarda de nenhum interessado.